Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 185 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 9 ao 11 do segundo livro dos Reis. Vamos à leitura? Capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote-Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite e derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: Assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote-Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: Capitão, tenho uma mensagem para o senhor. Ao que Jeú perguntou: Para qual de nós? O rapaz respondeu: Para o senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos os do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baase, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a sepulte. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos de seu senhor, que lhe perguntaram: Está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? Ele respondeu: Vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: É mentira. Por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse: Assim e assim me falou a saber. Assim diz o Senhor: Eu o ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Jeú mata Jorão e Acasias. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão tinha estado em Ramote-Gileade, ele e todo Israel, para defendê-la de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado, quando lutou contra Azael, rei da Síria. Jeú disse aos demais capitães do exército: Se é da vontade de vocês, que ninguém saia escondido da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu num carro de guerra e foi para Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse: Vejo uma tropa. Jorão disse: Chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles para perguntar: Vocês vêm em paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: Assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: O que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso dizendo: O mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei mandou outro cavaleiro. Quando ele chegou até eles, disse: Assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: O que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso dizendo: Também este chegou até eles, mas não está voltando. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque ele está guiando como um louco. Jorão disse: Preparem o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu e Acasias, rei de Judá, foi com ele, cada um em seu carro de guerra. Foram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você veio em paz? Ele respondeu: Que paz, se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: É uma traição, Acasias. Mas Jeú retesou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra.
Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: levante-o e jogue-o no campo que era de Nabote, o jezreelita. Lembre-se de que quando eu e você juntos vínhamos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus pronunciou contra ele esta sentença: tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição que você merece, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o nesse campo, segundo as palavras do Senhor. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã, mas Jeú o perseguiu e disse: matem também a este. E eles os atingiram dentro do carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleão. Acasias fugiu para Megido, onde morreu. Os servos dele o levaram no carro para Jerusalém e o sepultaram no seu túmulo junto a seus pais na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: correu tudo bem com Zinri, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela é filha de rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. Ele disse: essa é a palavra do Senhor que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Capítulo 10. Jeú extermina a casa de Acabe. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos de seu senhor, o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas, escolham o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor, ponham-no sobre o trono de seu pai e lutem pela casa de seu senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele, como poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: somos os seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei, faça o que achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta dizendo: se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então peguem as cabeças dos filhos do rei seu senhor e amanhã, a estas horas, venham a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes na cidade que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram a cabeça deles em cestos que enviaram a Jeú em Jezreel. O mensageiro foi até Jeú e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: ponham as cabeças em 2 montões à entrada do portão até pela manhã. Pela manhã Jeú saiu, parou e disse ao povo: vocês não têm culpa, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens importantes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não sobrar nem sequer um deles. Depois ele se levantou e partiu rumo a Samaria. No caminho, quando estava em Bet-Equed dos pastores, Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias, estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: prendam-nos vivos. Eles os prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Equed. Eram 42 homens e nenhum deles escapou com vida. Jeú encontra Jonadab. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe,
que vinha ao encontro dele. Jeú saudou-o e lhe perguntou: Você tem o coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: Tenho. Então Jeú disse: Se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú o fez subir na sua carruagem e lhe disse: Venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Jeú mata os adoradores de Baal. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, o servirá muito. Por isso, tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tenho um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Depois Jeú disse: Proclamem uma reunião solene em honra a Baal, e a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: Traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimentas para eles. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: Olhem bem e assegurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que o deixou escapar pagará por isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: Entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. E eles os mataram a fio de espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal, tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina que existe até o dia de hoje. Assim, Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: Visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe segundo tudo o que era do meu propósito, os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. A morte de Jeú. Naqueles dias o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Quanto aos demais atos de Jeú e a tudo o que fez, e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Capítulo 11. Atalia usurpa o trono de Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o pôs, juntamente com a sua babá, numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com ela escondido na casa do Senhor durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Joás é ungido rei de Judá. No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhes deu ordem, dizendo: Isso é o que vocês devem fazer. 1/3 parte de vocês que entram de serviço no sábado fará a guarda do palácio real.
Outra terça parte estará no portão sul e a outra terça parte no portão detrás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Os 2 grupos que saem de serviço no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas na mão, e se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei onde quer que ele for. Os capitães de 100 fizeram tudo que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até o altar e até o templo para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele e lhe entregou o livro do testemunho. Ele os constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: Viva o rei! A morte de Atalia. Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: Façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada, porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. A aliança de Joiada. Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matão, sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares. O sacerdote Joiada pôs guardas sobre a casa do Senhor, reuniu os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram o rei desde a casa do Senhor até o palácio real, passando pelo portão da guarda. E Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia à espada junto ao palácio real. Joás tinha 7 anos de idade quando o fizeram rei. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.